Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 33, verso de número 3. E diz assim: Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em toda a história e em várias religiões, as entidades, os deuses, pedem coisas enormes, coisas grandiosas. Quando digo coisas enormes, coisas grandiosas, eu me refiro a grandes oferendas, sacrifícios de animais, sacrifícios até de humanos e de crianças. Era assim, por exemplo, em Ur dos Caldeus, terra de Abraão, onde o Papa esteve recentemente. Então, esses deuses, essas entidades, exigiam coisas grandiosas e as pessoas não mediam esforços para atender esses deuses. Era muito comum um pai, uma mãe pegar um dos seus filhos e oferecer em sacrifício, em holocausto, para agradar esses deuses. Os irmãos se recordam bem lá em Gênesis, quando Jeová supostamente pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. E Abraão não hesitou em sacrificar Isaque. Por quê? Porque no seu povo, lá em Ur dos Caldeus, lá entre os caldeus, era muito comum o sacrifício de animais, de pessoas, de crianças. Então aquilo não foi estranho, nem para Abraão, muito menos para Isaque. Ambos não se assustaram com esse pedido de Deus. Mas nós sabemos que Deus vai lá e livra Isaque, né? Substitui Isaque no sacrifício, apontando para Jesus. Mas o nosso assunto é as exigências que as entidades, que os deuses fazem e as pessoas não hesitam em fazer, né? Muitos pedem fortunas em dinheiro e a pessoa não se incomoda de ir lá no seu banco sacar enormes quantidades para agradar, né, ao seu suposto Deus. E Jeová? Como é que ele se comporta conosco? Ele exige alguma coisa, ou pelo menos alguma coisa grandiosa? Olhando para esse texto, ele diz o seguinte: invoca-me. A exigência que Jeová está fazendo aqui é invoca-me. O que significa invoca-me? Chama. Jeová, me socorre. Né? No outro dia nós falamos quando o Israel estava no Egito sofrendo debaixo da mão cruel do novo faraó. Israel clamou ao Senhor e o Senhor já havia preparado a resposta, já havia preparado a solução para o problema de Israel, que no caso foi Moisés. Aqui o Senhor está pedindo simplesmente invoca-me. Invoca-me e te responderei. Mas Senhor, eu estou vivendo aqui uma situação muito difícil, uma situação de saúde na minha família, uma situação de problema conjugal, ou uma situação financeira, uma situação de trabalho. E o que o Senhor diz para você? Invoca-me e te responderei. E o interessante dessa promessa que Jeová faz para a gente é que ele não somente vai responder, mas olha só o que diz o texto: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O apóstolo Paulo, podemos dizer que ele parafraseou esse versículo quando ele escreveu assim: mais do que pedimos ou pensamos, ele é suficiente para nos dar mais do que pedimos ou pensamos. Se você acha que a solução do seu problema é uma solução grandiosa, é uma solução impossível, eu quero te dizer uma coisa: Deus é muito maior do que essa solução que você imagina.
Deus é suficiente para te suprir muito mais do que aquilo que você imagina. Invoca-me e invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E como eu tenho dito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia na presença do Senhor e não importa qual seja a circunstância, como disse Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Um dia abençoado na presença do Senhor. Confie sempre. Amém.